Nesse momento nós vamos meditar no texto do Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, eu quero te convidar a abrir no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 31. Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Deus tem uma palavra para a nossa vida nesse instante. Traga sua mente cativa aos pés de Cristo. Abra o seu coração para ouvir a doce e poderosa voz do Senhor. Peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração, ao nosso coração, em nome de Jesus. Vamos ler o texto. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isto ele expunha claramente, mas Pedro, clamando à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Nós vamos meditar um pouco mais além do que já lemos, mas quero orar com você e começar então a reflexão na palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, curvamos nossas frontes na Tua presença. Oh Deus, quanta gente sofrendo, Senhor. Quanta gente nos hospitais, quanta gente enlutada, quanta gente angustiada. Cumpra os Teus propósitos, revela-nos Tua face, Tua glória, Tua majestade, Senhor. Oramos, ó Deus, por todos aqueles que têm pedido nossas orações, por todos aqueles que sofrem, que gemem, que se angustiam. Clamamos em nome de Jesus Teu conforto, Tua graça, Tua resposta. E agora, Senhor, fala ao nosso coração. Fala ao nosso coração, imploramos, Senhor, renova a nossa fé, aquece a nossa fé, nosso coração. Pedimos, ó Espírito Santo, perdoa todos os nossos pecados e fala conosco, Senhor. Fala conosco, dá-nos ouvirmos Tua voz, entendermos Tua palavra e vivermos Tua palavra em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Queridos, este texto nos mostra aí, não é? Esse texto está no centro do Evangelho de Marcos, que foi aquele discípulo, não é, que caminhou com Pedro, que os intérpretes, os estudiosos entendem que João Marcos, que andou então com Pedro, teria registrado aqui, guiado pelo Espírito Santo, mas registrado as reminiscências de Pedro, tudo que Pedro foi contando para ele, enquanto eles caminhavam juntos. E Marcos, ele tem uma mente muito pragmática, ele escreve de forma resumida o Evangelho, pensando realmente nas pessoas não alcançadas pelo Evangelho, os não-judeus principalmente. E esse texto está no centro do Evangelho de Marcos. E nesse texto, a partir desse texto, nós vamos ver Jesus, então, pronunciando de forma mais clara para os discípulos o propósito da sua vinda aqui nessa terra, de dar a sua vida por nós. E aí nós lemos aí no versículo 31, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto,
e que depois de 3 dias ressuscitasse. Então ele põe de forma muito clara. Vimos que Pedro entra nessa crise aí, não é? E Jesus o repreende, e Jesus então passa a falar da verdadeira espiritualidade para os discípulos. A verdadeira espiritualidade é sobre esse tema, essa é a nossa proposta para refletirmos nesse momento. O convite à verdadeira espiritualidade. O convite à verdadeira espiritualidade. Dr. Eugene Peterson, teólogo, escritor, pensador, um dos representantes da jornada da espiritualidade cristã dos nossos dias, grande pensador, um homem piedoso, ele percebeu aqui 2 movimentos de espiritualidade, 2 movimentos do Espírito Santo, 2 movimentos de Deus em relação à espiritualidade. O movimento ascético e o movimento estético. E a partir então do Evangelho, da própria exposição do texto e caminhando aí com essa proposta do Eugene Peterson, que eu quero olhar para esse texto e refletir com a amada igreja nessa noite. Então, o primeiro caminho, o primeiro movimento, o movimento ascético. O que seria esse movimento ascético? É o movimento do não, é o movimento que envolve o não de Deus em Cristo, não é? Em relação à nossa própria vida, quando ele aqui nos diz: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, salvá-la-á. No versículo 34, nós então encontramos estes verbos fortes. Parece que eles pulam do texto, né? E a Eugene Peterson vai dizer que parece que estas expressões, esses verbos, vêm e nos afetam, nos agridem, nos questionam, não é? Quando Jesus nos diz: a si mesmo se negue. Quem quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Então, é esse movimento estético do não de Deus, que nos assusta, nos afeta e como que nos choca, e nós nos encolhemos, entramos em processo de defesa, não é? Morrer, dizer não para a vida, para o prazer, dizer não para todos os meus sonhos, para o projeto. O que Jesus está dizendo? Negue-se a si mesmo. Como negar o eu? Num tempo em que se afirma tanto o narcisismo, a felicidade, que eu tenho que ser feliz. Como é que eu vou dizer não? Como é que eu vou negar o meu ego? No tempo que a gente cultua esse ego, o narcisismo, esse culto do ego, essa busca de realmente satisfazer tudo que o ego puder ser satisfeito, E como dizer não? E parece que então é morte. Mas de fato, queridos, não é morte, não é morte. Porque se você olhar para o texto, Jesus continua dizendo: siga-me, siga-me. E é este seguir Jesus que muda tudo. É um convite a negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Ele é a vida, Ele é o que dá sentido a tudo. Ele que é o Senhor, Ele que é o nosso Deus, Ele que nos ama, Ele, Jesus, o nosso Senhor. E aí o texto nos chama a atenção, queridos, para então, siga-me, siga-me, seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, ser um servo de Jesus, andar com Jesus. Ele é a resposta. E de fato, queridos, nós só podemos dizer sim e seguir Jesus pelo poder do Espírito Santo. Só podemos negar a nós mesmos, ter arrependimento, entender que esse caminho do ego, que esse caminho do narcisismo, que esse caminho do materialismo, que esse caminho do hedonismo, que esse caminho de tudo que
toda filosofia que nos afasta de Deus é caminho de morte. Esse sim é caminho de morte. Jesus diz: quem quer salvar a sua vida vai perder, no sentido de perder a vivência dos falsos prazeres deste mundo. Ele nos convida então a esse modo ascético, mas é esse ascético que não é morte no sentido de completamente morte. Há um lado de morte, Jesus morre por nós, e nós somos convidados a morrer para esse mundo, mas também somos convidados a ressuscitarmos em Cristo e com Cristo ressuscitarmos para a vida. Quem perder a sua vida, achá-la-á. Nós tivemos a experiência na nossa família, nesses poucos anos para agora, de um sobrinho nosso que estava dando muito trabalho. Ele então, optou-se por uma vida totalmente desregrada, abandonou a escola e foi para as drogas, e foi para a prostituição, arrumou uma menina, foi para um quartinho, e os dois então estavam ali quase que se destruindo, uma vida completamente morta, uma vida feia, com cara então de egoísmo, de prazer, de busca de sentido nas drogas. Mas ele estava se destruindo. E porque vai se envolvendo com drogas, né? Então os traficantes começaram a persegui-lo e ameaçá-lo de morte, e nós estávamos então, a família, sofrendo, buscando a Deus, e Deus pôs um parente desse menino crente no caminho, levou para a igreja, e o Espírito Santo visitou esse menino, converteu o coração dele, e ele então, quebrantado, ele assumiu essas palavras de Cristo: a si mesmo se negue, tome a cruz e siga-me. E esse menino então ressuscitou, tem vivido uma vida linda para Jesus, dando frutos. Não foi apenas um emocionalismo, uma experiência circunstancial religiosa, mas foi uma experiência com o Cristo vivo, que transformou, que regenerou, que trouxe vida. Ele achou a vida, foi movido pelo Espírito Santo e achou a vida, a verdadeira vida. Esse menino está trabalhando, esse menino se casou, namorou um ano, seguiu tudo de acordo com as Escrituras, está pregando o Evangelho, está estudando, está alegre, feliz, cheio da vida de Deus, cheio da vida do Espírito Santo. O modo ascético, ele envolve um não de Deus em Cristo para a nossa vida, mas esse não é o não que envolve o seguir Jesus, seguir aquele que é a vida, aquele que nos transforma, aquele que dá sentido a tudo, sermos discípulos de Jesus nesses dias. Mais do que qualquer coisa nós precisamos assumir, queridos, em meio à pandemia, em meio a todos os desafios, assumir: somos discípulos de Cristo. Nós temos uma missão, seguir Jesus. Nós temos uma missão, manifestar a obra de Cristo, a obra do reino de Deus nesses dias, em meio à pandemia, com todas as dificuldades. Nós não somos seguidores do materialismo, não somos seguidores do hedonismo, nós não somos seguidores de qualquer tipo de projeto humano, nós somos seguidores de Cristo, queridos. Nós somos seguidores de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe, impacte seu coração, renove a sua profunda consciência que você é um discípulo de Jesus, você está seguindo a Cristo, aquele que é a verdadeira vida. Mas o texto nos convida para esse outro movimento, o movimento estético da espiritualidade. Nesse movimento estético da espiritualidade, encontramos o sim de Deus em Cristo, encontramos o sim da vida em Cristo Jesus. A partir do primeiro versículo do capítulo 9, siga aí por favor a leitura. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo, que dos que aqui se encontram, alguns dos que há de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas,
como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estar eles aterrados, estupefatos, chocados. A seguir veio uma voz que os envolveu e dela uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Queridos, não aparece aqui no texto a palavra beleza, mas Eugene Peterson atreve-se a dizer que tudo que está aqui é beleza, tudo que vemos é beleza. Os discípulos estão chocados, estão aterrados, estão maravilhados. Jesus se transfigura, é o monte da transfiguração, o monte em que eles veem a glória aqui de Jesus. Jesus transfigurado, as vestes resplandecentes, Elias e Moisés conversando com ele, e essa voz tremenda do Pai, essa voz tremenda do Pai: Este é o meu filho, em quem eu tenho nele prazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, aqui é o monte, é o lugar deste movimento estético da espiritualidade, onde então acontece a transformação em crescimento para uma beleza interior da nossa vida, como os discípulos que, afetados pela própria beleza de Cristo, pela beleza daquele momento, Elias representando todos os profetas, Moisés representando a lei do Senhor, a beleza da lei, a beleza dos profetas, a beleza de toda a palavra de Deus, a beleza da voz de Deus afirmando quem é Cristo, quem é Jesus. É o Filho eterno, eternamente amado do Pai. Agora preste atenção, meu amado irmão, minha amada irmã, porque neste monte, em que Jesus tem todo esse momento de renovo, em que os discípulos são tão afetados, há toda essa beleza dessa estética, desse trabalho do Espírito Santo na nossa vida, porque, primeiramente, o texto aponta para o fato de que você deve se lembrar que nós somos agora filhos amados em Cristo. Nós somos filhos amados em Cristo. Nós somos adotados em Jesus. Aquilo que o Pai diz para Jesus nos afeta. Aquilo que acontece com Jesus nos afeta. Portanto, queridos, é no monte, na vida de oração, na vida aos pés do Senhor, na vida da verdadeira espiritualidade quebrantada, renovada aos pés de Cristo, que encontramos este trabalho da estética do Espírito Santo na nossa vida, esse movimento do Espírito Santo em trabalhar o nosso ser, em trabalhar a nossa vida, para sermos mais parecidos com Jesus, para ser mais parecidos com aquilo que Deus quer que nós sejamos, com aquilo que o Espírito Santo pretende trabalhar na nossa vida, porque aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Só no monte, só numa vida de quebrantamento, só numa vida de oração, só numa vida aos pés do Senhor, experimentaremos como crentes esse renovo, esse crescimento nesta beleza de Deus na nossa vida, que afeta o nosso coração, que traz paz, que traz alegria, que traz conforto, que traz esperança. Só no monte que pode ser figuradamente o seu quarto. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Senhor. Seu quarto, um cantinho que seja, a ideia não é desse cantinho que você tem para buscar ali refúgio na presença do Senhor, rasgar o seu coração, derramar a sua vida, fazer confissão, ter contrição,
e pedir perdão, e pedir o renovo do Espírito Santo, e toda a feiura vai embora, e todas as marcas, as rugas vão-se embora, e a nossa espiritualidade se renova, a nossa alegria, a nossa beleza interior, que vai afetar inclusive a nossa beleza exterior também, que vai abençoar vidas para a glória de Deus. Toda essa feiura que machuca os outros, toda essa vida rude, às vezes brutalidade, ignorância, impaciência, tudo isso, querido, que muitas vezes você está vivendo, ódio, rancor, toda essa feiura, aos pés de Jesus, numa vida quebrantada, no monte, nós experimentamos tanto os profetas, quanto a lei de Deus, a palavra de Deus na nossa vida, e a nossa vida então é transformada, e ela experimenta essa beleza do Espírito Santo, esta obra do Espírito Santo, aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, e assim, poderemos ouvir também essa voz, queridos. Ali aos pés do Senhor poderemos ouvir essa voz do Pai, porque Romanos 8,15 diz que não nos foi dado espírito de escravidão para vivermos novamente com medo, assustados, destruídos, mas foi nos dado espírito de adoção, pelo qual clamamos: papai, papai. E em Cristo podemos ouvir: tu és meu filho amado. Deus nos ama. No monte da transfiguração, no monte da oração hoje, na presença de Cristo, experimentamos este projeto de embelezamento de Deus na nossa vida, esse projeto da estética do Espírito Santo na nossa vida, da beleza que não implica dinheiro, não implica os seus bens, não implica materialismo, não implica o que você está correndo atrás para comprar, para tentar ter paz, para tentar ter alguma segurança, que ele implica nessa paz, nesse conforto, nessa beleza, nessa estabilidade que vem de uma vida aos pés do Senhor, no monte. Quando ouvirmos essa voz, o que precisamos mais do que o Pai dizer: eu te amo, tu és meu filho amado. Tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus quer ter prazer na minha vida. Deus quer ter prazer na sua vida. É isso que a palavra nos ensina. Ali no monte, ali aos pés do Senhor, ali no momento de oração, no momento de busca, no momento de vida verdadeira com Deus, a verdadeira espiritualidade, ali acontece a estética da espiritualidade, esse movimento estético da espiritualidade. E aí nós perguntamos: quais são então as implicações desse texto para a nossa vida? Quais são as implicações, o que esse texto nos desafia? Certamente, queridos, primeiramente, esse texto nos desafia a compreendermos que estas palavras de Cristo, que tem o não de Deus em Cristo para nós, é o caminho da vida, é o caminho para nós assumirmos esta verdadeira filosofia de vida, que é seguir Jesus, seguir os passos de Cristo, ser um discípulo de Cristo, alguém que está seguindo os passos de Cristo. É isso que muda de religioso, fariseu, legalista, moralista. Jesus não está falando sobre isso. Ele está falando de tudo aquilo que nós temos tendência, eu e você, para o materialismo, para o hedonismo, para os prazeres deste mundo, para tudo aquilo que enganadamente a gente pensa que vai trazer realmente paz, que vai trazer realmente alegria para o nosso coração. De fato, há um não de Deus. Quais são as áreas da sua vida que você está precisando assumir esse não de Deus em Cristo? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Mas faça isso, querido, como um discípulo. Faça isso para continuar seguindo Jesus. Faça isso para seguir Jesus, não religião, não moralismo, não legalismo, mas seguir aquele que é a vida. Aquele que perder a vida, achá-la-á. Aquele que perder a vida, achá-la-á, vai encontrar a vida. O que você precisa, o que eu preciso é de vida.
Quais são as implicações? Nós precisamos, queridos, confrontar o nosso ser com essa palavra. Nesses dias da pandemia ainda estamos correndo de Deus, nos entregando à depressão, à angústia, à tristeza, e não nos voltamos para a vida de joelhos na presença de Deus. Meu querido irmão, minha irmã, eu quero te exortar em amor em Cristo. Eu quero chamar a sua atenção e a minha atenção para a necessidade de uma vida aos pés do Senhor. No monte onde vamos experimentar o trabalho do Espírito Santo, desse trabalho estético, onde toda a feiura da nossa vida vai ser tirada. Põe as suas feiuras aos pés de Cristo. Confesse para Ele, porque a nossa tendência não é buscar o monte. A nossa tendência não é buscar essa verdadeira beleza da espiritualidade. A nossa tendência é ainda com esse velho homem que lutamos contra ele. A nossa tendência é, muitas vezes, queridos, tentar agradar a carne, que nos leva para a morte, para tudo que é feio, que faz de nós maridos feios, esposas feias, às vezes brutos, ignorantes, impacientes, agressivos, intolerantes, e não suportamos nossos vizinhos, que não temos paciência com a pessoa na esquina, no trânsito, no trabalho, né? A feiura que tantas vezes ela aparece de forma tão chocante, que assusta, não é? A quem está próximo a nós. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor tenha misericórdia da sua vida, que o Senhor traga essa beleza do Espírito Santo na nossa vida, que Ele traga esse trabalho estético do Espírito na nossa vida. Abrace a graça, abrace os compromissos da graça, o compromisso da leitura da palavra, o compromisso desta vida de oração no secreto, onde Deus vai trabalhar o seu coração, onde Ele vai tirar as feiuras. Prostre-se diante de Deus e ponha essas feiuras diante do Espírito. Diga: Senhor, tira essa dureza, tira a agressividade, tira a incredulidade, tira o mundanismo, tira, Senhor, o hedonismo, tira, Senhor, esse narcisismo, tira esse egocentrismo, Senhor, e enche a minha vida com o Espírito Santo. Meu querido irmão e minha irmã, paz verdadeira, gozo, equilíbrio, só aqui. Como eu disse em uma pregação em outro tempo, em outro momento, o mundo ocidental está tentando viver uma vida cheia de pecado, mas aqui e ali buscar a vida na reflexão, contemplação transcendental, né? Que não tem Deus realmente ali, que não tem Jesus no centro. É um encontro com o nada, na verdade, né? Para tentar meditar e achar uma paz. Deixa eu dizer uma coisa para você, de fato, nós precisamos de uma meditação, mas é a meditação contemplativa. Esse texto fala de meditação contemplativa. Os discípulos contemplaram ali Jesus transfigurado, e eles ficaram maravilhados, e eles ficaram bonitos, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Eles viram Jesus ali transfigurado, Moisés e Elias conversando, a voz do Pai, e eles não precisavam de mais nada, não precisavam de mais nada. Pedro diz: vamos ficar aqui, Senhor, isso nos basta, tua glória, essa paz, tua presença. Queridos, a vida de contemplação, tirar tudo que nos impede de adorar o Senhor, todo medo, toda angústia, todo pavor da Covid, tudo isso, toda ansiedade, e vir para os pés do Senhor e adorá-lo, e experimentar essa estética, essa beleza do Espírito Santo na nossa vida. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe seu coração, para você entender a profundidade desse texto, da vida contemplativa, da vida do não e do sim, do não para o egoísmo, para o egocentrismo, negue-se a si mesmo, tome a cruz. Mas essa vida do sim de Deus, para experimentarmos a estética de Deus, a beleza do Espírito Santo na nossa vida.
trabalho de Deus, tirando tudo que é feio e trazendo toda a beleza de Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor opere profundamente na nossa vida nesses dias. Que Ele tire toda nuvem, toda treva, toda escuridão da sua vida. Traga a luz do Jesus, do Filho de Deus transfigurado. E traga a palavra dele ao seu coração. Meu filho amado, tu és meu filho amado. Tu és minha filha amada. Tu és minha filha amada. Vamos orar. Ó Senhor, ó Pai, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo convite de Jesus. Muito obrigado pelo movimento do Espírito, pelo movimento da verdadeira espiritualidade, pelo movimento estético. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia negarmos-nos a nós mesmos, assumirmos a cruz e caminharmos com o Senhor, caminharmos com Jesus, sermos verdadeiramente discípulos de Jesus. Mas imploramos, Senhor, porque o nosso coração não tende à beleza do monte, o nosso coração não tende para a estética da espiritualidade, dessa beleza, dessa vida bonita na Tua presença. Muitas vezes nós amamos o feio, nós buscamos o que é feio, que te ofende, que ofende a nossa família. Perdoa-nos, Senhor, e opera em nós, leva-nos para o monte, Senhor, leva-nos para o monte, faz-nos ver Jesus transfigurado, faz-nos ver Tua glória, faz-nos ver e experimentarmos, ó Deus, em nome de Jesus, essa voz, ouvir Tua voz como filhos amados que somos em Cristo, adotados em Cristo, podermos ouvir Tua voz, tudo isso que nos basta e que nos traz paz que os discípulos experimentaram, a beleza que eles experimentaram, o conforto que eles experimentaram. Eu rogo ao Senhor por nossa igreja, por todos que ouvirem esta palavra, que o Senhor visite poderosamente, traga o Teu bálsamo, o Teu conforto, o Teu consolo, tira as feiuras do nosso coração e traga a beleza do monte na nossa vida, a beleza da verdadeira espiritualidade na Tua presença, no homem interior, no ser interior e que reflete na vida exterior. Rogamos-Te assim em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus por esta palavra. Leia de novo o texto, medite, ore, tenha uma semana com vida devocional, uma vida caminhando aos pés de Cristo. Recebamos a bênção. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e maravilhoso Pai, que a comunhão, as consolações do Espírito Santo e a beleza que vem do trabalho do Espírito Santo na nossa vida sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém.